Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Que papel a tributação possui para a manutenção ou redução das desigualdades de renda e riqueza? Como se poderia equilibrar a carga tributária de modo a promover desenvolvimento social e econômico? Na aula de hoje, o professor Fábio Waltenberg, da Universidade Federal Fluminense, vai apresentar a relação da tributação com a desigualdade, trazendo as definições e debatendo o caso brasileiro. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, desigualdade e tributação. Bom dia, meu nome é Fábio Waltenberg, sou professor de Economia da UF e nessa aula de hoje vou falar sobre desigualdade e tributação. Essa aula tem uma relação muito próxima com diversas outras aulas do curso e, em particular, com a aula sobre estados de bem-estar social, que foi ministrada pela professora Célia Kerstenetsky. Quando se fala de desigualdade e tributação, em primeiro lugar, é preciso definir de qual desigualdade estamos falando. O mais intuitivo, quando se pensa em desigualdade, é a desigualdade de renda, em termos de quanto se ganha, uma pessoa ganha mais, uma pessoa ganha menos, ou desigualdade de riqueza, que não é o fluxo, mas o estoque de coisas, de propriedades, de bens que determinadas pessoas acumulam muito mais do que outras. Mas desigualdade vai além disso. Há muita desigualdade também, por exemplo, no acesso a serviços, como serviços de educação, de saúde e outros. Então, com relação à desigualdade, a gente poderia sintetizar que o que interessa para nós é a desigualdade de oportunidades, que engloba todas essas outras categorias de desigualdades que nós já comentamos. E o que a tributação tem a ver com a desigualdade? Tributação é algo que é sempre visto, ou com uma grande frequência é visto, com uma conotação negativa. Aquela ideia de que as pessoas produzem algo que é confiscado pelo Estado. É verdade que na ciência econômica existe um reconhecimento de que a tributação tem aspectos negativos. Por exemplo, as chamadas ineficiências relacionadas à tributação. De vários tipos. Se você tributa demais, por exemplo, a renda do trabalho, você pode ter como efeito uma redução do trabalho. Se você tributa demais determinado produto, as pessoas vão procurar substitutos a esse produto, o que de alguma forma reduz o seu bem-estar, não é? Agora, vamos procurar imaginar o que seria um mundo sem a tributação. Se não houvesse a tributação, não haveria nem mesmo a garantia da propriedade privada, nem a garantia do cumprimento dos contratos, de forma tal que não haveria nem como haver o medo de se confiscasse o fruto do trabalho, porque não seria possível haver isso. Isso tem a ver com uma concepção de tributação garantindo um Estado mínimo, que garanta as funções de justiça, segurança, por exemplo. Mas o Estado contemporâneo, ele vai muito além disso. Não é? Quer dizer, não se trata apenas de os elementos básicos do Estado, justiça, polícia e o funcionamento mínimo da burocracia. O que a gente tem é muito mais. Como foi discutido em outra aula, o mundo evoluiu nos países desenvolvidos, mas também em muitos países em desenvolvimento, para o desenvolvimento do que se chama o estado de bem-estar social, que é um conjunto de políticas sociais na área de educação, de saúde, de assistência, de previdência, que beneficia uma proporção muito grande da população. Todos nós, de alguma maneira, e alguns mais do que outros. Portanto, se não houvesse tributação, não apenas não funcionaria, quer dizer, uma economia mínima de mercado, mas, além disso, nós também teríamos uma série de dificuldades de acesso por parte de muitas pessoas a serviços que são fundamentais para o seu bem-estar. Alguns números para a gente ilustrar o que eu estou falando. 75% das pessoas no Brasil não têm plano de saúde, não têm acesso a um seguro de saúde privado. 8 em cada 10 crianças estudam em escolas públicas. Então, se não houvesse tributação, não haveria saúde pública, não haveria educação pública. De forma tal que essa já é uma primeira relação entre, quer dizer, essas pessoas não teriam acesso a uma série de serviços. Então, é uma primeira relação entre tributação e desigualdade.
Mas, quer dizer, existem sistemas tributários diferentes. Em cada parte do mundo, em cada país ao longo do tempo, nós temos sistemas tributários diferentes, com características melhores ou piores. Não é? Então, um ponto importante com relação à tributação da renda ou da tributação da riqueza, tributação de bens e serviços, etc., é a gente comparar um país com o outro. Observar tanto a carga tributária, que é o total de impostos que se arrecada, por exemplo, com relação ao PIB, mas também a composição dessa carga tributária. Em termos de carga tributária, no Brasil, nós oscilamos aí entre algo como 30% a 35% do PIB, o que não é muito diferente do que ocorre na média dos países da OCDE. É claro que essa média esconde diferenças muito grandes, países que tributam mais, países que tributam menos. Não há o certo ou errado. 32%, 33% não é necessariamente algo bom ou algo ruim, porque existem modelos diferentes, existem países, ideologias, partidos políticos que preferem menos impostos e um estado de bem-estar social mais limitado, e existem outros países, outros partidos, outras ideologias que preferem uma tributação mais elevada e um estado de bem-estar social mais completo, mais generoso. Então, o importante não é tanto olhar a carga, mas sim a sua composição. E é nesse aspecto que o sistema brasileiro, o sistema tributário brasileiro, peca. Ele não é bom, ele tecnicamente é ruim. E por várias razões. Ele tem elementos de ineficiência e elementos de iniquidade, de desigualdade. Tá? Então, sem entrar em grandes detalhes técnicos, mas levantando alguns pontos que são importantes, a gente pode falar, por exemplo, com relação a um imposto muito importante, que é o imposto sobre a renda. Então, sobre aquele fluxo de rendimento que as pessoas têm, o salário, ganhos de capital, enfim, ganhos que as pessoas têm ao longo do tempo. Em alguns países, o total que se cobra de imposto, né? A tributação sobre a renda chega a alcançar, por exemplo, como na Dinamarca, 60% do total que é arrecadado. Esse valor pode ser de 45%, de 30%. No Brasil, esse valor fica em torno de 20% a 22%. Então, é um valor muito baixo e é justamente o imposto que tem melhores características técnicas. Ele é muito bom em termos de potencial arrecadatório, então, para cumprir todas aquelas funções que nós já mencionamos, mas, além disso, ele também reúne outras características quando ele é bem desenhado, quando ele é bem aplicado. Em termos, por exemplo, de garantia de equidade horizontal e de equidade vertical. O que é isso? A equidade horizontal é quando você tributa todas as diferentes fontes de renda mais ou menos com a mesma alíquota, né? Com valores de impostos relativamente parecidos. Isso não acontece no Brasil. Então, por exemplo, as pessoas, os assalariados, as pessoas que recebem salários têm uma tributação muito mais elevada do que aquelas pessoas que recebem renda a partir de aplicações financeiras, de ganhos, por exemplo, de aplicações que elas têm, e etc. Então, aí a gente já tem um primeiro problema em termos de equidade horizontal, porque tem pessoas que ganham a mesma renda, mas como a fonte é diferente, a tributação é diferente. O outro problema é com relação à equidade vertical. Idealmente, um bom sistema ele vai cobrar proporcionalmente mais das pessoas que recebem mais e um valor mais baixo das pessoas que recebem menos. Isso até acontece no sistema brasileiro, mas não na sua totalidade. Então, a tributação ela é progressiva até determinado percentil de renda, até determinado valor recebido pelas pessoas, mas além disso ela começa a cair e cai, a gente poderia dizer, de maneira vertiginosa quando a gente chega nos 2%, 1%, 0,5% mais ricos. Então, é um sistema que não arrecada tudo que ele poderia arrecadar, que trata de maneira diferente pessoas que têm rendimentos parecidos e que não faz justiça social nesse sentido de equidade vertical. E por que isso acontece? Em razão de uma legislação que não é bem feita. Então, nós temos, por exemplo, isenções, como isenções de lucros e dividendos que não são tributados. Nós temos impostos que são mais baixos, por exemplo, incidindo sobre aplicações financeiras do que sobre salário. Nós temos alíquotas que são muito baixas na comparação com outros países. Então, por exemplo, a alíquota máxima brasileira é de 27,5%, enquanto em alguns países europeus isso chega a 50%, 60%. Se a comparação não é boa, a gente pode olhar para países latino-americanos, como o México, como o Uruguai,
e a alíquota também é mais alta do que a brasileira, é de 35%. Além disso, as pessoas que recebem mais se beneficiam de uma série de vantagens, por exemplo, deduções de gastos com saúde privada, com educação privada, com previdência, e outras pessoas não têm acesso a isso. E por fim, a base, quer dizer, o número de pessoas que pagam o imposto de renda no Brasil é muito pequeno, muito menor do que em outros países. Então, por essas razões, a gente não alcança, em termos de arrecadação e de distribuição dessa carga, tudo aquilo que nós poderíamos alcançar. Então, isso é com relação ao imposto de renda sobre pessoa física. Uma outra parte do imposto de renda, uma outra categoria do imposto de renda é o imposto de renda sobre pessoa jurídica, que incide sobre as empresas. E aí nós temos uma série de outros problemas. Para começar, nós temos vários regimes jurídicos diferentes. Então, nós temos desde o MEI, que é algo que está aí entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né? O microempreendedor individual, que tem um conjunto de regras, um conjunto de alíquotas. Nós temos as empresas que vão se enquadrar no simples, no lucro presumido, no lucro real. E para cada uma dessas empresas, dessas categorias, a tributação é diferente. Então isso já é um problema porque você oferece incentivos para que as empresas procurem se colocar, procurem se posicionar naquelas categorias que são mais interessantes do ponto de vista tributário. Além disso, para algumas dessas categorias, o imposto corporativo, o imposto de renda sobre pessoa jurídica, quando combinado com outros impostos, como a CSLL, contribuição sobre lucro líquido, de fato, elas trazem peso em termos de tributos muito grandes, maiores do que outros países latino-americanos, maiores do que alguns países desenvolvidos também. E isso é um problema. A gente tem esse desalinhamento entre os impostos que incidem sobre pessoas físicas e sobre pessoas jurídicas. O que acontece? Diante dos impostos, pessoas, empresas, todos, de alguma maneira, procuram encontrar soluções, formas de pagar menos impostos. Então, tem alguns exemplos do Jonathan Gruber, que tem um livro de finanças públicas bastante conhecido, e ele dá alguns exemplos de situações inusitadas em que as pessoas procuram fugir dos seus impostos. Então, um exemplo que ele dá, em determinado momento do tempo, na Toscana, na Itália, foi instituído um imposto sobre o sal. Então, o que aconteceu? Em reação a isso, os padeiros da Toscana passaram a usar menos sal no seu pão, de forma tal que hoje em dia o pão da Toscana tem pouco sal. Então, algo que permaneceu ao longo do tempo, o que hoje é uma tradição, se deve a uma regra de tributação que foi instituída em determinado momento. Um outro exemplo, também do mesmo livro, na Indonésia foi instituído um imposto sobre veículos de 4 rodas. E qual foi o resultado? Um imposto maior para os veículos de 4 rodas do que para os veículos de 2 rodas. O resultado foi a criação, a proliferação de ônibus sobre 2 rodas. Então, são praticamente ônibus que estão ali funcionando sobre motos, pelo fato daquele regime de imposto ser diferente. Então, as pessoas sempre vão procurar formas de fugir, de escapar dentro da lei. É claro que existe também a possibilidade da evasão, que é fora da lei, mas uma forma de contornar o sistema tributário. O que a gente tem no Brasil? A gente tem fenômenos, por exemplo, como a chamada pejotização, que são pessoas que claramente estão exercendo funções que seriam de uma relação assalariada, mas que se tornam pessoa jurídica e estabelecem não uma relação trabalhista entre uma empresa e um funcionário, um empregado, mas sim uma relação como se fosse entre 2 empresas. Isso acontece com atletas, isso acontece com artistas, isso acontece com profissionais liberais e cada vez mais com profissionais de várias áreas no Brasil. Então é uma forma de se escapar de um imposto que é maior na pessoa física e também sobre a folha de pagamentos para caminhar para um regime jurídico de pessoa jurídica que é mais interessante até determinada faixa de faturamento, por exemplo. Tá? Então, existem problemas tanto no imposto de renda de pessoa física como de pessoa jurídica. Não é? Então, e as pessoas procuram fugir por essas diferentes maneiras. Aquilo que o eufemismo que se usa é o planejamento tributário. Né? Essa é uma tentativa de encontrar formas legais de se pagar menos impostos. Então, o imposto de renda brasileiro não cumpre o seu potencial. Ele não alcança todo o potencial arrecadatório e não faz a justiça que poderia fazer. Outros tipos de impostos brasileiros também têm os seus problemas. Então, uma outra categoria que é importante, possivelmente não tanto quanto o imposto de renda, mas tem a sua importância, é o imposto sobre riqueza.
Portanto, não sobre o fluxo de renda, quanto que se ganha a cada mês, a cada ano, mas sim sobre o estoque de riqueza. E essa riqueza tem que ser entendida de uma forma ampla. Podem ser imóveis, terras, apartamentos, casas, podem ser aplicações financeiras. E outros, por exemplo, herança, doações, etc. Então, nós temos alguns desses impostos no Brasil, mas eles não são tão desenvolvidos e alguns nunca chegaram a ser instituídos. E por que isso é importante? Primeiro, porque é mais uma forma de se arrecadar, para cumprir tudo aquilo que eu falei no início, que são funções importantes do Estado, não só do Estado mínimo, mas de um Estado amplo, de um Estado de bem-estar social. E também pelo fato de que a desigualdade de riqueza é muito grande, seja nos países desenvolvidos, seja em países em desenvolvimento, em particular no Brasil. Então, você chega a cálculos de que a concentração de riqueza entre os 10% mais ricos é muito grande, entre o 1% mais rico é muito grande, e se você chega ali a 70, 100 mil famílias que chegam a ter a posse de uma quantidade que se aproxima aí de 8, 9% da riqueza nacional. Então, realmente, há uma desigualdade muito grande. E o que nós temos em termos de impostos sobre propriedade, sobre riqueza, sobre o estoque? Está previsto na Constituição o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi instituído. Então, existe, mas nunca foi, quer dizer, existe a possibilidade de ele vir a ser praticado, mas nunca foi instituído. Nós temos IPTU, IPVA, ITR, são impostos que claramente arrecadam muito menos do que poderiam. Então, por várias razões. Então, o IPVA ele só incide sobre alguns tipos de veículos, não sobre barcos, por exemplo, não sobre jatos. Então, aqueles que teriam um potencial maior de pagar, pessoas extremamente ricas não pagam esses impostos. Os valores são relativamente baixos. IPTU e ITR são impostos geridos localmente, então as prefeituras têm muita dificuldade de implementar esses impostos, porque existe um conflito de interesse com pessoas que são muito poderosas localmente. E o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e sobre Doações, é um imposto que existe, de competência estadual. No Brasil, a alíquota oscila entre 4% e 8%. Recentemente, com as crises econômicas, houve aí um certo aumento em alguns estados, chegou-se, portanto, aos 8%, que é o máximo, mas isso é muito menos do que se pratica em outros países. No Japão, por exemplo, esse imposto é de 55%. Se nós não quisermos exemplos tão extremos, podemos olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um país que é conhecido por ter uma economia de mercado, capitalista, etc. E a taxa máxima naquele país, a alíquota máxima, chega a alcançar 40%. A média da OCDE é de 15%. Então, claramente, o Brasil teria espaço para tributar mais herança e doações, por exemplo. Então, somando todos esses impostos sobre o estoque, sobre bens, sobre posses que as pessoas têm, o Brasil arrecada algo mais ou menos em termos de 4% do total arrecadado, um pouco menos do que 4%. Para comparação, a média da OCDE é de 5,5%. Então, parece que não é tanto, mas essa pequena diferença, esse 1,5% aí, se a gente traduz em termos de PIB, isso significa 0,5% do PIB. 0,5% do PIB é um Bolsa Família. Então, no momento em que a gente está discutindo o sucessor de um programa como auxílio emergencial, por exemplo, 0,5% do PIB, um Bolsa Família a mais, garantiria por exemplo, um programa mais generoso de transferência de renda no ano que vem, que é um problema grave que nós temos nesse momento. Então, em termos de tributação de riqueza, o Brasil também deixa a desejar. Em termos de tributação de bens e serviços, o Brasil, na realidade, tributa excessivamente. Então, a cada vez que nós pagamos por um serviço, nós compramos qualquer produto, no mercado formal, há uma tributação. Alguns são de competência federal, estadual, municipal, há uma série de tributos, e esse sistema de tributação indireta, um sistema de tributação sobre bens e serviços, é particularmente ruim no Brasil. É ruim do ponto de vista da eficiência e é ruim do ponto de vista da equidade. Por que da eficiência? Bom, em primeiro lugar, porque são vários impostos diferentes, com características técnicas muito ruins, então alguns são cumulativos, então ao longo de toda a cadeia
de transações comerciais, você vai tendo uma incidência a cada uma dessas etapas, o que é ruim. Isso muitas vezes é transferido, né, para o consumidor final, que vai acabar pagando um preço maior. Nós temos problemas também em termos de não são uniformes as alíquotas, então, dependendo do tipo de produto, a alíquota é diferente. Se a gente voltar àquilo que eu comentei no início, são fontes de ineficiência, quer dizer, as pessoas podem acabar trocando, né, mudando a sua forma de consumir os bens ou serviços que consomem em função de algo que é arbitrário, que são essas alíquotas. Mas mais do que isso, em termos de desigualdade, de iniquidade, esse sistema é muito ruim. Por quê? Porque eu falei a respeito do imposto de renda que a base é muito estreita, que poucas pessoas pagam. Porém, os impostos sobre bens e serviços são impostos de base muito ampla, o que significa que todos nós pagamos. A cada momento em que nós compramos algo no mercado formal, qualquer tipo de transação que é feita em termos de bens ou serviços, o imposto é pago. Então, o que significa que todos, do mais bilionário ao mais pobre, todos nós estamos pagando esses impostos. E eles acabam pesando muito mais sobre as pessoas mais pobres do que sobre as pessoas mais ricas. Se você tiver que pagar R$10 de imposto e a sua renda é de 1 milhão, ele não vai pesar muita coisa. Agora, se você tem que pagar R$10, mas a sua renda é de R$200, como é, por exemplo, um benefício típico de Bolsa Família, isso vai ter um peso muito maior. Então, muitos estudos mostram que o impacto é muito grande desses impostos indiretos sobre as pessoas mais pobres, especialmente sobre os 10, 20% mais pobres da população. E esses impostos sobre bens e serviços, eles representam nada menos do que 45% da arrecadação total de impostos no Brasil. Então, voltando ao que eu disse, o problema maior não é a carga tributária, não é o volume total de impostos, mas a forma como ela se distribui, a composição dessa carga tributária. Portanto, nós temos um sistema tributário que é ruim do ponto de vista da eficiência, que é ruim do ponto de vista da iniquidade. Qual que é o resultado final? Aquilo que em inglês se chama the tax and transfer system. Se você junta tanto o lado da tributação quanto o lado dos gastos sociais, qual é o desempenho desse sistema de tax and transfer no Brasil? Em termos do lado da tributação, é muito ruim. Então, se você isolasse de uma maneira teórica, né, qual seria a renda das pessoas sem a tributação e a renda das pessoas após a tributação, não há um grande impacto positivo, aquilo que a gente esperaria, não é? Que os mais ricos se tornassem um pouco menos ricos, os mais pobres um pouco menos pobres, você caminhasse na direção de uma certa equalização. Existe algum impacto, mas ele é muito pequeno, não é? Em termos dos gastos, o desempenho é razoável. Então, os gastos, por exemplo, com as grandes áreas do welfare state, do estado de bem-estar social, gastos com educação, com saúde, com previdência, com assistência, eles trazem sim benefícios a todos e em particular as pessoas que mais usam, que são os não ricos, são aqueles que não têm acesso a esses serviços no setor privado. Se a gente arrecadasse melhor, se a gente arrecadasse de uma maneira mais equânime, mais inteligente, mais eficiente, nós poderíamos, com a mesma carga tributária ou com mais, oferecer serviços a mais gente e de mais qualidade. Tá certo? Então, qual que é a conclusão que nós tiramos a respeito dessa questão de desigualdade e de tributação e, em particular, sobre a estrutura tributária brasileira? Há uma série de possibilidades de melhoria. O Brasil avançou bastante no que se refere a políticas do lado do gasto, do lado de políticas sociais. Nós acumulamos, desde a Constituição de 88 até hoje, passando por diversos governos, um aprendizado muito grande, uma capacidade de desenho, de formulação, de implementação de políticas. Um exemplo, na área da educação, nós temos já vinculação de recursos desde a Constituição de 88, nós temos o Fundef nos anos 90, nós temos o Fundeb nos anos 2000, nós temos o novo Fundeb que acaba de ser aprovado. Em cada uma dessas etapas houve evolução, nós melhoramos. Né? Nós temos o SUS, que não existia antes da Constituição, nós temos uma série de políticas de assistência, políticas de previdência que vão se aperfeiçoando pouco a pouco. Então, nós avançamos muito nesse lado do sistema de tax and transfer, que é o lado do gasto, do lado do transfer. Mas o lado do tax, o lado da tributação, nós estamos praticamente parados no tempo,
quase nada mudou desde a Constituição de 88 e se algo mudou foi para pior. Então, ainda no governo Sarney, a alíquota mais alta de imposto, que era de 45%, foi reduzida para 25% depois da Constituição. Aí depois houve um pequeno aumento para 27,5%, mas ainda estamos aí mais ou menos naquela mesma faixa. Nos anos 90, 1995, foi decretada a isenção do pagamento de imposto sobre lucros e dividendos, então mais um passo atrás. Então, a situação piorou desde então. E nas reformas tributárias que estão em discussão nesse momento, as que estão mais avançadas na tramitação no Congresso Nacional, elas procuram melhorar uma pequena parte do sistema, uma parte importante, procuram mexer na parte da tributação sobre bens e serviços, essencialmente, o que é importante, o que vai trazer benefícios pelas razões que nós já comentamos aqui. Porém, em toda a parte de tributação de renda e riqueza, não há nenhum tipo de modificação. Vai ser impossível, avançar mais digamos, no sentido, na direção de um país mais justo, de um país com um crescimento econômico sólido para todas as pessoas. Vai ser impossível avançarmos nesse sentido se não houver uma reforma tributária mais ampla, mais abrangente. Então eu queria agradecer especialmente ao Lucas Alister, que é atualmente um aluno de mestrado da UERJ, que me ajudou na preparação dessa aula com alguns números. E eu queria recomendar também esse livro, Tributação e Desigualdade. É um livrão, publicado por uma série aí uma colaboração entre algumas editoras e organizado por 4 autores e que trata de forma bastante aprofundada de todos esses temas que nós apenas arranhamos aqui, não é, a superfície deles. Então, realmente recomendo a leitura desse livro. E há também uma série de publicações feitas pela própria Receita Federal, por exemplo, com análises dos grandes números do imposto de renda, que também são uma leitura muito importante, muito útil para todos aqueles que quiserem se aprofundar nesses temas de tributação em sua relação com a desigualdade. Muito obrigado. Um sistema tributário desorganizado e desequilibrado impede o crescimento econômico e a oferta de mais direitos sociais e oportunidades a seus cidadãos. O debate sobre a reforma tributária é muito importante para garantir o financiamento e melhoria da prestação de serviços públicos básicos a quem mais precisa.